Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. No Evangelho de Mateus encontramos, digamos assim, uma trilogia, inspirando-nos no recurso literário de alguns autores que apresentam uma história em 3 partes, ou nas grandes realizações cinematográficas. Esta trilogia tem como pano de fundo ou contexto a vinha, que é um elemento muito importante da cultura mediterrânea e aparece na tradição bíblica. Nestas 3 parábolas, Cristo desenvolve uma reflexão sobre o mistério da graça de Deus, o drama da liberdade humana e o desfecho da paixão que marca o final da vida terrena do Senhor. A última parábola é sobre o mistério pascal. A primeira delas é proclamada pela Igreja neste domingo. É uma comparação que surpreende ou talvez pode deixar alguns desconcertados. Cristo compara o reino de Deus a um proprietário de uma vinha que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores e depois ao longo da jornada e finalmente à tarde, praticamente para trabalhar somente uma hora. Existe uma reviravolta quando Jesus conta que pede ao administrador, o seu proprietário, de acertar as contas com os trabalhadores. Começa, por ordem do patrão, com os últimos, pagando a eles o valor que tinha sido combinado com os primeiros que foram chamados. Aqui estes primeiros protestam, murmuram, apesar de saberem que tinha sido acertado um valor, porque esperavam muito mais dinheiro. Esta parábola nos pode parecer pedagogicamente muito criativa, o fruto
de um excesso da imaginação do Senhor, mas não é tão ilógica como parece. No hemisfério norte, a uva estava pronta no final do mês de setembro, quando começava o outono. Chegam as chuvas e é fundamental fazer imediatamente a colheita para poder aproveitar todo o cultivo. Existia o costume que os homens fossem às praças com as ferramentas para esperarem serem chamados e contratados, e alguns, inclusive, no final da jornada. Aqui, a diferença é que Jesus, na sua história, paga a todos o mesmo valor independente do trabalho e do tempo dedicado a isso. Parece que é proposital e veremos por quê. Na época do Senhor, estes trabalhadores eram os mais pobres e viviam de forma precária, muito mais que os escravos e os servos que tinham as respectivas famílias e lhes sustentavam com o alimento garantido. Estes pobres homens são chamados, um grupo deles desde o início ao longo da jornada e, no fim, outro tanto. Jesus deixa aparecer aqui como a justiça de Deus não tem nada a ver com o conceito distributivo da justiça humana. Deus é misericordioso, Deus chama a todos e dá a todos o mesmo pagamento. Esta parábola está relacionada com aquela outra do Evangelho de Lucas, chamada, lamentavelmente, Filho Pródigo. Os trabalhadores que foram chamados no início da jornada são como o filho mais velho, que está na casa do pai, mas pensa e atua como um servo. Murmura pela acolhida e a festa feita pelo pai, realizada porque o irmão mais novo chegou. O julga e se exclui do ambiente familiar. De fato, estes trabalhadores murmuram e reclamam. Eles não se sentem colaboradores do dono da vinha. Eles simplesmente estão interessados no dinheiro, com a pretensão, vendo o que ocorreu com os que foram chamados por último, que vão ganhar muito mais. Qual é a reflexão desta parábola para nós? Primeiro, é uma denúncia forte que Jesus faz aos judeus, o povo da aliança, que rejeitaram a Cristo e desprezaram os pagãos. Por isso o Senhor disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A igreja dá seus primeiros passos quando os evangelhos se escrevem, as comunidades se expandem pelo Mediterrâneo através da pregação dos apóstolos, especialmente do grande São Paulo. Os pagãos abraçam o querigma, se convertem à fé e surgem hostilidades por parte dos judeus, que são os primeiros, porém, pela rejeição, passam a ser os últimos. Em segundo lugar, esta parábola é uma advertência aos discípulos e aos cristãos de cada época, porque se fomos chamados é por pura graça, não é um privilégio. Fazer parte da comunidade do reino, desde o princípio, alguns ou ao longo da vida, é sempre um ato da condescendência divina. Não pensemos que temos um direito especial, uma honra ou um privilégio. É tudo graça. Lembremos que no drama da paixão do Senhor, um criminoso, como diz Santo Agostinho, referindo-se ao bom ladrão, conseguiu arrombar as portas do céu com um clamor de humildade: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus o acolhe, e nesse instante de
arrependimento e conversão, entra nas moradas eternas, depois de ter roubado e cometido tantos crimes. Finalmente, esta parábola nos fala do consolo, da importância de fazer parte do reino, de termos abraçado a fé, porque Deus nos dá a todos o mesmo pagamento, sem merecer, entregou seu Filho por nós para poder resgatar-nos do pecado, da morte e do mal. E não podemos deixar de fazer uma breve reflexão sobre o pecado da inveja que aparece acenado nesta parábola, tão importante quanto o próprio orgulho. Pela inveja do diabo entrou o pecado no mundo. A inveja é um pecado capital que oscurece a alma do homem, mas no âmbito da fé destrói a comunhão, os dons e carismas que Deus concede a todos os membros da comunidade cristã. Deus atua de modos e formas que só Ele conhece, e sempre para o bem do homem. Por isso, quem somos nós para julgar o comportamento de Deus, para limitar o seu exercício da liberdade, que sempre procura o bem das criaturas? Por outro lado, o salário desta parábola nos lembra o dom que não merecemos e que Deus nos concede através da graça que recebemos em Cristo. Não merecemos nada, se realmente temos consciência da nossa pobreza, da nossa miséria e pequenez. Deus nos dá tudo no Filho sem merecer, já pelo fato de fazer-se homem, morrer e ressuscitar da morte. Deus nos entregou seu único Filho, que deu a vida por nós, sendo pecadores. Nos entrega a palavra que ilumina a nossa vida, o dom da igreja, que é a comunidade onde crescemos na fé. A fé que nos permite crer é a luz que dá sentido à nossa existência. Os sacramentos, que são graças e antídotos contra a morte, e a esperança que nos sustenta neste peregrinar para a vida eterna. O tema desta parábola nas estruturas sindicalistas, movidas por certas ideologias, seria rejeitado desde o início. Até porque nos podemos perguntar, onde que fica o sentido da justa recompensa e do mérito pessoal? Quantas surpresas nos levaremos no céu se Deus nos permite entrar na sua morada? Abandonemos os nossos critérios, a nossa mesquinhez e deixemos-nos surpreender pela graça de Deus, que já nos deu tudo no seu Filho, e alegremos-nos também por aqueles que são chamados e incorporados na comunidade ao longo da jornada ou no ocaso da vida.